Muito bem, amigo assinante, estamos de volta então com um papo gostoso aqui com o André Freitas, ele que é, como eu já disse, diretor administrativo da Rádio Absoluta AM, emissora que inclusive é a única emissora de campos de rádio que faz os desfiles, transmite os desfiles na Marquês de Sapucaí, faz os ensaios técnicos. O André é também um compositor de samba enredo, já concorreu em Mangueira e outras escolas do Rio de Janeiro, lá da capital, e também do Grande Rio, ali em Niterói, São Gonçalo e tal. Mas isso é assunto para mais tarde. Vamos falar sobre essa Lei Pelé, que muita gente elogia. Porque o jogador de futebol tem os defensores. Jogador de futebol era escravo, jogador de futebol... Pelo amor de Deus, os jogadores de futebol antigamente, você pergunta ao seu pai, o radialista também, aposentado, jornalista, pelo amor de Deus, rapaz, o jogador de futebol era patrimônio do clube. Você sabia de cor a escalação do seu time, inclusive com as reservas. Hoje em dia, meu filho, o jogador está beijando o escudo de um time aqui, daqui o mês que vem está beijando o escudo de outro. É verdade. E chamaram até de alforria do futebol, né? Exatamente. A carta de alforria do atleta. Exatamente. Só que não vale você fazer... Só faltaram chamar Pelé de Princesa Isabel. Só faltou. Tem uma diferença muito grande, né? Tem. Seguinte, como tudo acontece no mundo, tudo que acontece no mundo, o futebol ele é globalizado, é um mercado internacional. Inclusive, na Europa, os clubes são empresas. Sim. Obedecem a um outro modelo de gestão diferente do modelo associativo que vigora no Brasil, né? E o grande problema, você passa a ter o jogador com passe livre com 23 anos de idade no Brasil, mas se você tiver que trazer um jogador do futebol internacional para cá, você não traz ele de graça. Você tem que comprar. Então essa é a grande, para mim, um dos principais empecilhos. O segundo é que quando o clube ele faz um investimento no atleta, e aqui no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, esse investimento ele é até maior do que talvez fosse, caso o país fosse desenvolvido, que você pega um garoto, por suas vezes, com 12, 13 anos, numa situação de vulnerabilidade social muito grande e acaba investindo nele sem saber qual é o retorno que ele vai dar. Isso era muito comum, que os clubes fazendo esse papel. Com a carta de alforria aos 23 anos, quem passou a fazer isso foram os empresários dentro dos clubes. Exatamente. E os clubes passaram, por sua vez, a terceirizar as suas categorias de base pela sua questão de insuficiência econômica com relação àquele jogador. Então, é muito comum hoje você chegar numa categoria de base, no futebol juvenil, e está aí a Copa São Paulo Futebol Júnior para poder mostrar bem isso, que um garoto desse de 17, 18 anos, o passe ou direito federativo, chame como queira, às vezes 20, 30% é do clube e 70% é do empresário. Por que não? Porque durante o tempo que aquele jogador estava sendo formado pelo clube, era um empresário que estava fazendo investimento em cima daquele atleta, e esse empresário ele quer o dinheiro dele de volta. E por vezes, uma grande promessa não se concretiza, porque o empresário ele tem pressa de ver o dinheiro dele retornar. Retorno, é claro. Porque ele sabe também que quando chegar aos 23 anos, ele também vai perder aquele direito federativo, ou aquele direito econômico que ele possui sobre o atleta. Então, o grande problema, por vezes, o clube é forçado a escalar aquele jogador, e eu vi acontecer aqui, por diversas vezes, algumas situações, para manter na vitrine. Para manter o cara na vitrine, para o cara fazer 2, 3 jogos e de repente virar uma mercadoria exportação. Despertar o interesse. O clube tirar o dele, o empresário tirar o dele, e você com isso acaba não vinculando o jogador à torcida. Então é muito difícil hoje você formar um grande ídolo. Por quê? A competitividade no mercado internacional do futebol é muito grande. Porque os clubes europeus têm mais condição de pagar, de remunerar melhor do que os clubes brasileiros, que vivem aí pendurados em dívidas, sequer pagam salário, em dia que dirá pagar altos salários. Quando se comprometem de fazer um pagamento alto, né, não cumprem. Ou então terceirizam esse pagamento também para os seus patrocinadores. Então, o grande problema da Lei Pelé é que ela dá ao jogador essa alforria, mas dá também ao empresário a possibilidade de lucrar em cima desse negócio. Porque o clube ele não quer investir, o empresário que investe, ele quer o retorno, ele quer o resultado,
Então, esse jogador, por vezes, que recebeu mais investimento, ele é colocado numa situação, uma condição de preferência sobre talvez um atleta que pudesse até dar um resultado melhor para o clube que ele está vestindo a camisa. A gente viu aí o Vitinho ir embora no Botafogo, por exemplo. É um exemplo muito grande disso. Você pega um garoto desse que, morava numa comunidade carente, que vivia numa situação de exclusão social muito grande e que explodiu num clube da noite para o dia, chega, senta ele numa churrascaria, dá uma chave de carro importado a ele e mais 50 mil para ele botar no bolso, o cara fica doido. Nunca viu disso na vida. Exatamente. Não está acostumado a se relacionar com esse tipo de coisa. Exatamente. Então, o que aconteceu com o Vitinho foi isso, venderam uma ideia para o garoto novo, e que foi para um país diferente, com culturas diferentes, com hábitos alimentares diferentes, que uma das maiores dificuldades é a questão da alimentação. A gente viu jogadores que jogavam em países árabes ali, terem dificuldade, inclusive, de retornarem para o Brasil por conta de problemas internos. Com certeza. Então, são situações que, por vezes, o empresário apresenta ali aquela proposta econômica de uma forma muito vantajosa, sem mostrar o que nós poderíamos chamar até de letrinhas miúdas daquela relação que ele vai estabelecer. E depois existe a dificuldade do retorno. Por quê? Porque nenhum clube no Brasil hoje tem condição de pegar e repatriar um jogador, porque mesmo que ele tenha mais de 23, 24, 25, ele vai ter que pagar, porque o mercado lá fora funciona diferente. Então, essa é a minha opinião com relação à Lei Pelé. É uma lei que ela tem uma aplicabilidade no Brasil, mas que não obedece à regra do mercado internacional. O André, um detalhe também que a gente tem que falar sobre isso, sobre esse problema, é que muitas vezes há até diretores de clubes que aceitam os jogados e ter aí 6%, 10% dos direitos sobre o jogador também. Tem isso também. E o que é um problema, que ficou evidente agora nessa situação da crise do Botafogo, quando se descobriu que uma empresa de um familiar do presidente do Botafogo tinha 5% de participação nos negócios feitos com a marca Botafogo. Uma questão. A segunda questão é essa participação de dirigentes com relação a jogadores. E até mesmo essa coisa que a gente não consegue entender, quando um dirigente diz assim, olha, o clube me deve, porque na hora que o clube estava em dificuldade, eu tirei do meu bolso, tirei do meu patrimônio, fui lá, paguei para que o clube não ficasse negativado, para que as certidões estivessem direitinho, mas eu tenho crédito com o clube. Isso acontece no Goitacazes aqui, aparece gente, porque eu emprestei 150 mil, eu emprestei não sei quantos mil. Não, porque eu botei dinheiro, eu quero de volta. Então, são relações assim que eu acho até que não deveriam existir. Exato, claro. O clube tem que caminhar com as próprias pernas. Com as próprias pernas, exatamente. Agora, se for na figura que ajudar, doa. Tira do bolso, vai lá e dá. Tem condição de botar? Vai lá, tira do bolso. Não, olha, eu vou ajudar aqui dessa maneira, eu vou doar para o clube. Porque fica muito estranho esse negócio, o cara tirar para depois pegar de volta. Faz a doação, que aí resolve. Isso. Tem condição de ajudar? Quer ajudar? Tira do bolso, vai lá e doa. Fica muito estranho isso. E essa relação do dirigente com o empresário, muito mais favorecida pela Lei Pelé, porque ele depende do empresário para montar time. E é uma relação muito mais promíscua, né? Exatamente, porque você não sabe o que é combinado ali a portas fechadas. Muito bem. Bom, eu vou fazer o seguinte, nosso tempo está estourado, nós vamos encerrar esse papo aqui com o André, hoje, no seu programa de quinta-feira, mas eu prometo, amanhã, sexta-feira, eu vou voltar com o André, que nós vamos falar sobre o que nós prometemos antes. Não só sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, também sobre o Carnaval, que também é uma das paixões, né, do povo brasileiro. Eu quero agradecer, André, a presença dele aqui hoje, agradecer a você que está nos prestigiando com carinho da sua audiência e até amanhã, às 13h30, com um novo Boletim do Esportes aqui na Terceira Via TV. Um abraço.